Já comprou gengibre no mercado, jogou um pedaço num vaso e ficou assistindo ele ali parado sem fazer nada por meses? Talvez tenha apodrecido ou brotado um pouquinho e depois desistido. Você não está sozinho. Cultivar gengibre confunde muita gente e geralmente se resume a duas coisas: plantar a variedade errada ou começar com o rizoma errado. Neste vídeo, vou te mostrar tudo o que você precisa saber para cultivar gengibre com sucesso, desde escolher a melhor variedade para sua horta até colher rizomas grandes e bonitos no final da temporada. E fica comigo até o final, porque vou te mostrar um jeito simples de manter sua colheita de gengibre ano após ano, sem nunca mais precisar comprar outro rizoma. Vamos lá! Gengibre é uma das culturas mais gratificantes que você pode ter na sua horta. Não tem nada igual a arrancar gengibre fresco da terra e usar na cozinha no mesmo dia. O sabor é muito mais vivo e aromático do que qualquer coisa que você encontra no mercado. E a boa notícia é que gengibre é bem mais fácil de cultivar do que a maioria das pessoas pensa, quando você entende algumas coisas essenciais. Então, vamos começar entendendo o que o gengibre realmente precisa para prosperar. Antes de entrar no plantio, quero ter certeza de que você entende um pouco sobre como o gengibre cresce, porque isso vai fazer todo o resto fazer sentido. Gengibre é uma planta tropical que cresce a partir de um rizoma subterrâneo, aquela estrutura nodosa parecida com raiz que você vê no mercado. Na verdade, não é uma raiz, é um caule modificado que cresce horizontalmente debaixo da terra e armazena energia para a planta. Desse rizoma, brotam hastes que crescem para cima, formando caules altos e cheios de folhas que podem alcançar de 90 centímetros a 1,20 metro de altura. A planta usa essas folhas para captar energia do sol, e toda essa energia é armazenada de volta no rizoma, que é a parte que colhemos e comemos. O ponto principal é o seguinte: gengibre precisa de uma temporada de crescimento longa e quente. Estamos falando de 8 a 10 meses sem geadas para produzir uma boa colheita. Isso significa que se você mora em regiões de clima tropical ou subtropical, pode cultivar gengibre ao ar livre o ano todo sem muita dificuldade. Mas mesmo se você estiver em regiões de clima temperado ou mais frio, é totalmente possível cultivar gengibre. Você só precisa começar dentro de casa mais cedo, cultivar em vasos que possa mover ou tratar como planta anual e colher antes da primeira geada. Eu cultivo gengibre com sucesso há anos em clima temperado e vou te mostrar exatamente como faço. Agora vamos falar sobre a decisão mais importante que você vai tomar: escolher a variedade certa de gengibre para cultivar. É aqui que muita gente erra logo de cara. Quando a maioria das pessoas pensa em gengibre, pensa no gengibre comum que encontra no mercado. Esse é o Zingiber officinale, o gengibre culinário, aquele que usamos na cozinha. Mas dentro dessa espécie, existem várias variedades diferentes, e nem todas são iguais para o jardineiro caseiro. Além disso, existem outros tipos de gengibre, como galanga, cúrcuma e vários gengibres ornamentais. Mas hoje, estou focando especificamente no gengibre culinário, porque é isso que a maioria de vocês quer cultivar para a cozinha. O gengibre que você normalmente encontra no supermercado geralmente é gengibre chinês, às vezes chamado de gengibre amarelo. É cultivado comercialmente porque produz rizomas grandes e transporta bem. Mas olha só o problema: gengibre comercial frequentemente é tratado com inibidores de crescimento para evitar que brote nas prateleiras. É por isso que quando você tenta plantar, ele fica ali parado. Mesmo quando eventualmente brota, o gengibre chinês tende a ser mais fibroso e menos saboroso que outras variedades. Foi desenvolvido para rendimento e durabilidade, não para sabor ou facilidade de cultivo em hortas caseiras. A variedade que eu recomendo para jardineiros caseiros e a que eu mesmo cultivo é chamada de gengibre baby, também conhecido como gengibre jovem ou gengibre primavera. Mas deixa eu esclarecer uma coisa, porque isso confunde muita gente. Gengibre baby não é realmente uma variedade diferente. É gengibre comum colhido cedo, antes da casca endurecer e a polpa ficar fibrosa. Qualquer variedade de gengibre pode ser colhida como gengibre baby se você colher jovem. Isso importa porque gengibre baby é mais suave, mais suculento e muito menos fibroso que gengibre maduro, o que o torna perfeito para uso caseiro. Mas se você quer cultivar o gengibre mais saboroso com o mínimo de trabalho, a variedade que eu realmente recomendo
é chamada de gengibre havaiano, às vezes vendido como gengibre comestível ou simplesmente como gengibre para plantio em fornecedores especializados. O gengibre havaiano foi selecionado ao longo de gerações pelo sabor e desempenho de cultivo em hortas caseiras. Ele tende a brotar mais rápido, crescer mais vigorosamente e produzir rizomas com sabor excelente, picante, mas não agressivo, com notas florais que você simplesmente não encontra no gengibre de supermercado. Outra variedade que vale mencionar é chamada Bubba Blue. Essa é valorizada pela casca com tom azulado e sabor especialmente aromático. É um pouco mais difícil de encontrar, mas se você conseguir, vale muito a pena cultivar. Eu cultivo Bubba Blue há 3 temporadas e posso te dizer que o sabor é excepcional. Tem mais complexidade que gengibre comum, quase um toque cítrico. Você também pode encontrar algo chamado galanga, que parece similar ao gengibre e é usada na culinária tailandesa. Galanga é uma planta completamente diferente. Está na mesma família, mas tem um sabor mais acentuado e resinoso, e é usada de forma diferente na cozinha. Se você gosta de comida tailandesa, galanga vale a pena cultivar, mas não substitui o gengibre comum. Então, resumindo minhas recomendações de variedade, se você quer os melhores resultados com o mínimo de trabalho, procure gengibre havaiano ou gengibre para plantio de um viveiro confiável. Se quer algo especial, experimente Bubba Blue. E se for usar gengibre de supermercado, pelo menos compre orgânico, porque tem menos chance de ter sido tratado com inibidores de crescimento. Agora que você sabe qual variedade cultivar, vamos falar sobre onde conseguir seus rizomas de gengibre, porque isso é tão importante quanto escolher a variedade certa. O erro número 1 que jardineiros cometem é pegar gengibre do supermercado e esperar que cresça. Como eu mencionei, a maioria do gengibre comercial foi tratada com inibidores de crescimento. Até o orgânico frequentemente foi armazenado em condições frias por tanto tempo que ficou dormente ou perdeu a viabilidade. Você pode tentar e às vezes funciona, mas sua taxa de sucesso vai ser muito menor. O que eu recomendo é comprar gengibre para plantio de um viveiro ou fornecedor online confiável. Quando você compra gengibre para plantio, está recebendo rizomas que foram especificamente cultivados e armazenados para plantar. Não foram tratados com inibidores, foram mantidos em condições adequadas e estão prontos para crescer. Algumas boas fontes que usei ao longo dos anos incluem viveiros especializados em plantas tropicais, fornecedores online focados em plantas comestíveis e, às vezes, feiras de plantas ou feiras de produtores na primavera. Quando estiver selecionando rizomas, seja comprando ou procurando numa caixa no viveiro, olha o que procurar. Você quer rizomas firmes e rechonchudos que pareçam pesados para o tamanho. A casca deve ser lisa e firme, não enrugada ou murcha. Procure gemas de crescimento visíveis, aqueles pequenos pontinhos ou olhos na superfície. É de onde os novos brotos vão emergir. Quanto mais olhos você vir, mais brotos vai ter. Evite qualquer rizoma que esteja mole, amolecido, mofado ou ressecado. Um rizoma de gengibre saudável deve ter cheiro fresco e aromático quando você raspa a casca. Mais uma dica sobre onde conseguir. Se você conhece alguém que cultiva gengibre, pergunte se pode pegar alguns pedaços da colheita. Gengibre que foi cultivado localmente e colhido recentemente costuma ser o mais vigoroso para replantar. Eu guardo pedaços da minha própria colheita todo ano para replantar na temporada seguinte, e esse gengibre sempre supera qualquer um que eu compre. Certo, agora estamos chegando na parte divertida. Você escolheu sua variedade de gengibre, tem seus rizomas, e agora é hora de colocá-los na terra, ou num vaso, que na verdade é como eu prefiro cultivar gengibre. E vou explicar por quê. Gengibre cresce melhor em solo solto, rico e com boa drenagem. Solo argiloso pesado é um problema porque os rizomas de gengibre vão apodrecer se ficarem em condições encharcadas. Solo arenoso drena rápido demais e não retém umidade ou nutrientes suficientes. O que você quer é algo no meio, um solo bom, leve, enriquecido com bastante composto. Se o solo do seu jardim não é ideal, essa é uma grande razão para considerar vasos. Você tem controle total sobre a mistura de substrato. Para vasos, eu uso uma mistura de cerca de 60% de substrato de boa qualidade e 40% de composto. Alguns jardineiros adicionam um pouco de perlita para drenagem extra,
o que funciona bem também. O vaso deve ser largo e raso, não alto e estreito, porque os rizomas de gengibre se espalham horizontalmente. Um vaso com pelo menos 30 centímetros de profundidade e 45 centímetros de largura é um bom ponto de partida para 2 ou 3 pedaços de rizoma. Você pode usar maior se quiser uma colheita maior. Se for plantar no chão, escolha um local com meia sombra. Gengibre não gosta de sol forte o dia todo. Na natureza, ele cresce no chão da floresta, sob a copa de árvores maiores. Luz filtrada ou sol da manhã com sombra à tarde é o ideal. Sol direto demais, especialmente em climas quentes, vai queimar as folhas e estressar a planta. Antes de plantar, gosto de deixar meus rizomas de molho durante a noite em água em temperatura ambiente. Isso ajuda a acordá-los e reidratá-los se tiverem secado durante o armazenamento. Alguns jardineiros deixam de molho em solução diluída de extrato de algas para um impulso extra, e eu tive bons resultados com isso também. Agora, olha como plantar. Se seu rizoma for grande, você pode cortá-lo em pedaços, cada pedaço tendo pelo menos 2 ou 3 gemas de crescimento. Deixe os pedaços cortados secarem por 1 ou 2 dias para que os cortes cicatrizem. Isso ajuda a prevenir apodrecimento. Plante cada pedaço a cerca de 5 centímetros de profundidade, com os olhos virados para cima. Espace múltiplos pedaços, cerca de 20 centímetros para dar espaço para se espalharem. Regue bem o solo após o plantio. Depois diminua e mantenha apenas levemente úmido até ver brotos verdes emergirem. Regar demais antes da planta estar crescendo ativamente é uma das formas mais rápidas de apodrecer seus rizomas. Uma vez que os brotos apareçam, o que geralmente leva de 2 a 4 semanas, dependendo da temperatura, você pode começar a regar mais regularmente. A propósito, se você está achando isso útil, aproveita e se inscreve para não perder os próximos vídeos. Certo, vamos continuar. Agora vamos falar sobre as condições de cultivo que o gengibre precisa uma vez que está crescendo. Temperatura é fundamental. Gengibre adora calor. A temperatura ideal de crescimento é entre 24 e 29 graus Celsius. O crescimento diminui significativamente abaixo de 21 graus Celsius, e qualquer coisa abaixo de 10 graus Celsius pode danificar a planta. É por isso que gengibre se dá tão bem como cultura de verão, mesmo em climas mais frios. Desde que você tenha verões quentes, seu gengibre vai crescer. Só certifique-se de começar dentro de casa se sua última geada for tarde. Eu começo meu gengibre dentro de casa no final de agosto ou início de setembro. Isso para quem está no hemisfério sul, cerca de 8 a 10 semanas antes da última geada. Uso um tapete térmico ajustado para cerca de 24 graus Celsius para manter o solo aquecido, e isso realmente acelera a dolabrotação. Uma vez que o tempo esquenta e as temperaturas noturnas estão consistentemente acima de 13 graus Celsius, movo meus vasos para fora para um local sombreado na minha varanda. Umidade é outro fator que importa mais do que a maioria das pessoas percebe. Gengibre vem de regiões tropicais com alta umidade, então ele aprecia a umidade no ar. Se você está cultivando dentro de casa ou em clima seco, borrifar as folhas ocasionalmente pode ajudar. Ao ar livre, isso geralmente é menos problemático, especialmente se você está cultivando em meia sombra, onde o ar tende a ficar um pouco mais úmido. Rega é tudo sobre equilíbrio. Gengibre gosta de solo consistentemente úmido, mas não encharcado. Eu rego meus vasos quando o primeiro centímetro do solo parece seco. Durante meses quentes de verão, isso pode significar regar dia sim, dia não. Em clima mais fresco ou nublado, pode ser 1 ou 2 vezes por semana. O segredo é nunca deixar o solo secar completamente, mas também nunca deixar encharcado. Se você está cultivando no chão e seu solo é pesado, considere fazer um canteiro elevado para melhorar a drenagem. Uma coisa que aprendi ao longo dos anos é cobrir bem ao redor das minhas plantas de gengibre com cobertura morta. Uso cerca de 8 a 10 centímetros de palha ou folhas trituradas. Isso faz algumas coisas importantes. Mantém o solo úmido para você não precisar regar tanto, mantém as raízes frescas durante ondas de calor e adiciona matéria orgânica ao solo conforme se decompõe. Gengibre responde muito bem a uma camada grossa de cobertura morta, e eu notei colheitas muito maiores nos anos em que sou generoso com ela. Agora vamos falar sobre adubação, porque gengibre
É uma planta que consome bastante nutrientes e precisa de nutrição consistente durante toda a temporada de crescimento para produzir rizomas grandes. Eu adubo meu gengibre a cada 2 ou 3 semanas durante a temporada de crescimento ativo, basicamente desde quando os brotos emergem até o final do verão. Para adubo, uso um adubo orgânico equilibrado ou um adubo ligeiramente mais alto em fósforo. Você quer algo como proporção 5-5-5 ou 4-6-4. Fósforo apoia o desenvolvimento de raízes e rizomas, que é exatamente o que queremos. Também gosto de fazer adubação de cobertura com composto 1 ou 2 vezes durante a temporada. No meio do verão, afasto a cobertura morta, adiciono uma camada de composto fresco ao redor da base das plantas e depois coloco a cobertura morta de volta por cima. Isso dá às plantas um impulso de liberação lenta de nutrientes e mantém a biologia do solo ativa e saudável. Uma coisa a evitar é adubar demais com nitrogênio. Nitrogênio promove crescimento verde e folhoso, o que é ótimo para a parte de cima das plantas, mas nitrogênio demais significa que toda aquela energia vai para as folhas em vez de para os rizomas. Você vai acabar com uma planta bonita e cheia, mas uma colheita decepcionante. Então fique com adubos equilibrados e não exagere. Se você notar as folhas do gengibre começando a amarelar, mas está regando corretamente, isso geralmente é sinal de deficiência de nutrientes. Dê à planta uma dose de adubo líquido e veja se ela melhora nas próximas 1 ou 2 semanas. Gosto de emulsão de peixe ou extrato líquido de algas para um impulso rápido de nutrientes. Conforme seu gengibre cresce durante o verão, você realmente não precisa fazer muita poda ou manutenção. A planta praticamente cuida de si mesma. Só mantenha a rega, a adubação e aquela camada de cobertura morta. Se você vir folhas mortas ou amareladas na base da planta, pode removê-las para manter tudo arrumado, mas não é estritamente necessário. Mais uma dica sobre cuidados contínuos. Se você está cultivando gengibre em vasos e temos um período de calor muito intenso, tipo acima de 35 graus Celsius, eu movo meus vasos para um local mais sombreado. Calor extremo pode estressar as plantas e desacelerar o crescimento. O bom dos vasos é que você tem essa flexibilidade de movê-los conforme as condições mudam. Vamos falar sobre alguns problemas comuns que você pode encontrar e como resolvê-los. Porque mesmo que gengibre seja relativamente livre de problemas, algumas questões podem surgir. Primeiro, se seus rizomas não estão brotando, existem algumas causas prováveis. A mais comum é que o solo está frio demais. Gengibre precisa de temperaturas de solo de pelo menos 21 graus Celsius para brotar de forma confiável. Se você plantou cedo demais em solo frio, os rizomas podem estar ali esperando o calor, ou podem ter apodrecido. A outra possibilidade é que você pegou rizomas que foram tratados com inibidores de crescimento ou que perderam viabilidade por armazenamento inadequado. Se nada brotou após 6 semanas e o solo está quente, desenterre um rizoma e verifique. Se estiver mole ou com cheiro ruim, apodreceu e você precisa começar de novo com rizomas frescos. Segundo, se você vê folhas amarelando, pode ser algumas coisas diferentes. Excesso de água é uma causa comum. Verifique a umidade do solo. Se parecer encharcado, diminua a rega e certifique-se de que a drenagem está adequada. Falta de água também pode causar amarelamento, especialmente se as bordas das folhas estão ficando marrons e crocantes. Deficiência de nutrientes, como mencionei antes, é outra possibilidade. Então, dê à planta uma dose de adubo e veja se melhora. Por fim, algum amarelamento das folhas inferiores é completamente normal conforme a planta amadurece, especialmente no final da temporada. Então, não entre em pânico se vir algumas folhas amarelas aqui e ali. Terceiro, se as folhas do seu gengibre estão com pontas marrons e queimadas, isso quase sempre é sinal de sol direto demais ou água insuficiente. Mova a planta para um local mais sombreado se possível e certifique-se de que está regando consistentemente. Lembre-se, gengibre é uma planta de chão de floresta que evoluiu em sombra filtrada, não em sol forte. Quarto, podridão de raízes é uma preocupação real com gengibre e quase sempre é causada por excesso de água ou drenagem ruim. Se você notar a planta murchando mesmo com o solo úmido ou se sentir um cheiro ruim vindo do solo, podridão de raízes pode ser o problema. Nesse ponto, sua melhor opção é cuidadosamente desenterrar a planta, cortar as partes apodrecidas do rizoma,
deixar as partes saudáveis secarem e cicatrizarem por um dia e replantar em solo fresco com boa drenagem. Previna isso nunca deixando seu gengibre em condições encharcadas. Quinto, pragas geralmente não são um problema maior com gengibre, mas você pode ocasionalmente ver pulgões, ácaros ou mosquinhas de fungo. Pulgões e ácaros podem ser removidos com um jato forte de água ou tratados com sabão inseticida se a infestação for grave. Mosquinhas de fungo geralmente aparecem quando a superfície do solo fica úmida demais. Deixe o topo do solo secar um pouco entre as regas e elas vão embora sozinhas. Na minha experiência, plantas de gengibre saudáveis cultivadas em boas condições raramente têm problemas sérios de pragas. A boa notícia é que se você seguir os passos que cobrimos, desde escolher bons rizomas até fornecer condições adequadas de cultivo, você deve conseguir evitar a maioria desses problemas. Gengibre é realmente uma cultura de baixa manutenção, uma vez que você estabelece. Agora, vamos chegar na recompensa: colher seu gengibre. Este é o momento que você esperou a temporada toda. Gengibre está pronto para colher quando as folhas começam a amarelar e morrer naturalmente, o que geralmente acontece no final do outono, cerca de 8 a 10 meses após o plantio. Para mim, em clima temperado, isso é tipicamente por volta de abril ou maio, que no Brasil corresponde ao final do outono. Quando você vê aquelas folhas começando a murchar e os caules começando a secar, é a planta te dizendo que terminou de colocar energia nos rizomas. O negócio é o seguinte: você na verdade tem duas opções para colher, dependendo do que quer. Se você quer gengibre baby, aquele gengibre tenro, suculento e suave com casca fina, pode começar a colher já 4 a 6 meses após o plantio. É só cavar cuidadosamente ao redor da borda da planta e quebrar um pedacinho de rizoma. A planta vai continuar crescendo e você pode colher um pouco de cada vez durante a temporada. Gengibre baby não dura tanto quanto o gengibre maduro, mas o sabor é incrível e a textura é muito mais agradável, sem toda aquela fibra. Se você quer gengibre maduro para armazenamento de longo prazo ou uma colheita maior, espere até a planta morrer completamente. Então você pode desenterrar o monte todo. Para vasos, isso é fácil. Eu só viro o vaso inteiro numa lona e procuro no substrato para encontrar todos os rizomas. Para plantio no chão, use um garfo de jardim e cave cuidadosamente das bordas externas para dentro, para não danificar os rizomas. Quando você arranca uma planta de gengibre saudável, vai ficar impressionado com quantos rizomas se multiplicaram. Um único pedacinho que você plantou na primavera pode virar um monte pesando meio quilo ou mais no outono. É uma colheita muito satisfatória, pode acreditar. Após a colheita, tire a terra solta com escova, mas não lave os rizomas se planeja armazená-los. Umidade favorece mofo. Deixe-o secar em área sombreada e bem ventilada por alguns dias. Então você pode guardar gengibre maduro em local fresco e escuro por várias semanas. Para armazenamento mais longo, você pode congelar gengibre inteiro ou ralado, ou pode secar e moer em pó. Lembre-se de guardar alguns dos seus melhores e mais saudáveis rizomas para replantar na próxima temporada. Isso me leva à dica bônus. Agora, aquela dica bônus que prometi no começo, e isso é algo que me economizou dinheiro e me deu melhores resultados ano após ano. Em vez de comprar novos rizomas de gengibre toda primavera, você pode fazer seu gengibre passar o inverno e mantê-lo indefinidamente. Olha exatamente como eu faço. Após a colheita no outono, seleciono 3 ou 4 dos meus melhores rizomas com bastantes gemas de crescimento saudáveis. Não lavo, deixo secar por alguns dias e então guardo num saco de papel cheio de turfa ou fibra de coco levemente úmida. Coloco esse saco num local fresco e escuro da minha casa, onde a temperatura fica entre 10 e 15 graus Celsius. Um porão ou armário sem aquecimento funciona bem. Verifique seus rizomas guardados uma vez por mês. Eles devem permanecer firmes e rechonchudos. Se o meio de armazenamento parecer seco, borrife levemente com água. Se algum rizoma estiver ficando mole ou mofado, remova imediatamente para não estragar os outros. No final do inverno, por volta de agosto, tire seus rizomas guardados para um local quente e comece o processo de plantio de novo. Como esses rizomas vieram da sua própria horta, eles já estão adaptados às suas condições
e tendem a brotar mais rápido e crescer mais vigorosamente que gengibre comprado. Faço isso há 5 anos e não compro rizomas de gengibre desde aquela primeira temporada. Minhas plantas só melhoram a cada ano. É incrivelmente gratificante ter um suprimento autossustentável de gengibre fresco, bem no seu quintal. Então, é isso. Tudo o que você precisa saber sobre cultivar gengibre em casa, desde escolher a melhor variedade até colher e guardar rizomas para o próximo ano. Se você achou útil, não esquece de se inscrever e ativar o sininho para não perder meu próximo vídeo. E se tiver perguntas ou quiser compartilhar suas próprias dicas de cultivo de gengibre, deixa nos comentários. Adoro ouvir vocês. Muito obrigado por assistir. Cultivar seu próprio gengibre é uma daquelas coisas que parece um pouco exótica e especial, mas quando você experimenta, vai se perguntar por que não começou antes. Consiga bons rizomas, dê a eles calor, sombra e água, e antes que perceba, vai ter mais gengibre fresco do que sabe o que fazer. Boas plantações! E te vejo no próximo vídeo.